Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Magueta, pra quem não me conhece, eu sou fotógrafa, sou arte finalista e também sou apaixonada por Photoshop. E hoje eu trouxe um assunto mega polêmico entre fotógrafos, entre quem tá começando, quem sempre pensa, quanto eu vou cobrar? Quando a pessoa tá começando, se você ainda não tem certeza, não tá vendendo muito seus pacotes, fica aí que eu vou te ensinar 5 dicas pra você aprender a precificar o seu trabalho. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é que vocês têm que definir qual classe social vocês vão atender. Uma vez que você definiu a classe social, para você sair de uma classe social e ir para outra classe social, é muito difícil. Então o ideal é você se manter firme na classe social que você escolheu para você oferecer sempre o melhor que você puder. Porque se você tem clientes que hoje pagam um ensaio barato, amanhã se você muda, eles não vão querer pagar um ensaio mais caro. Então, o ideal é você se manter naquele mesmo nicho, naquela mesma classe social que você escolheu e ficar ali. Algumas coisas você precisa pensar e ponderar na hora que você estiver fazendo isso. Qual região em que você mora? Você mora numa cidadezinha do interior, afastada, em um estado um pouco mais afastado, ou você mora numa região nobre de um estado, por exemplo, como aqui, São Paulo, numa região como a Avenida Paulista, como Jardins, lugares que tem bairros nobres, que as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco maior. Você vai perguntar para as pessoas... Não, você não vai perguntar nada para as pessoas. Você vai analisar onde elas vivem, o que elas fazem. Por exemplo, se o seu segmento são mulheres com baixa autoestima, quem sabe você não vai num cabeleireiro e não deixa um cartãozinho seu de visita lá. Então, assim, você tem que pensar e definir qual é a classe social, a qual nicho você vai atender. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você pensar a precificação do seu trabalho. Outra coisa que pode te ajudar também é, se você tem amigos fotógrafos, se joga e pergunta pra eles, de verdade. Tipo, dá uma pesquisada no mercado. Quanto você cobra pra fazer um ensaio newborn? Quanto você cobra pra fazer um casamento? Quanto você cobra pra fazer um ensaio feminino? Você tem que saber qual é o mercado em que você tá se metendo. Entendeu? Não adianta você falar assim, eu vou atender a classe X e o seu preço está super discrepante. Você tem que estar ali por dentro, mais ou menos, e o máximo que vai acontecer é você ouvir um não. Não vou te falar quanto é que eu cobro, não vou te falar quanto custa, não vou te falar nada disso. Mas não custa nada perguntar, porque, né? Então, o resuminho da primeira dica desse vídeo é: defina o nicho, defina para qual público você vai trabalhar. Faz uma pesquisa na sua região, analisa a sua região, analisa quem você quer atender, e se você tiver amigos fotógrafos, pergunta para eles. Com certeza eles vão te ajudar. A segunda dica que eu vou dar pra vocês é vocês colocarem na ponta do papel qual é o investimento que você vai fazer para sua fotografia. Vamos supor que você já tem definido qual é o seu estilo, tudo que você gosta, agora você tem que pensar: qual tipo de fotografia eu vou oferecer? Eu vou oferecer fotografia na casa dos clientes? Eu vou oferecer fotografia em um estúdio? Eu vou oferecer fotografia em um pack? O que eu vou oferecer na hora que eu for entregar o material para o cliente? Eu vou entregar um material online? Eu vou entregar num DVD? Eu vou entregar num pendrive? Como vai ser essa entrega? Vai ter álbum? Não vai ter álbum? Então, você tem que pensar quais são as coisas que vão ser os investimentos que você também vai colocar na ponta do papel, tudo que você vai gastar. Então, por exemplo, eu quero comprar um prop, eu gosto de luz artificial e eu quero ter um estúdio. Bota tudo isso na ponta do lápis e define isso como investimento. Vai ser um gasto agora? Vai. Mas depois isso vai ser um retorno para você, porque você está investindo na fotografia que você acredita. A terceira dica que eu vou dar pra vocês é: quanto vocês precisam para vocês se manterem em um mês? Então vamos pensar, se você tá saindo de um trabalho, vamos supor que você é um contador. Você é uma contadora, tá lá, não tá feliz, quer me jogar no mundo da fotografia, eu vou embora, você é fotógrafo. Beleza, demorou. Então você já tem um trabalho estável, tá ganhando um salário no final do mês certinho, e se você se jogar na fotografia com tudo assim, você pode atropelar um pouco as coisas e ficar um pouco mais complicada a sua situação financeira. Então, o ideal é você estabelecer o quanto você quer ganhar por mês. E isso é um estabelecimento real, gente. Não vai me colocar, tipo, eu quero ganhar 3 trilhões. Então tem que ser muito realista nessa hora. Define o quanto você quer ganhar e trabalha para isso. Para você poder definir o quanto você quer ganhar, o quanto você precisa ganhar para o seu final do mês, para você se manter e não ter prejuízo, você vai fazer uma planilha. Uma planilha sucesso, uma planilha com custos, com lucros, com totais. Dentro desses custos, o que você vai colocar? Custos fixos e custos variáveis. O que são os custos fixos? São as coisas que você vai pagar todo mês. Não tem jeito, você não vai conseguir fugir, vai ter que dar lá o dinheiro, vai ter que pagar o boleto. O que são esses custos? São, por exemplo, aluguel, telefone, energia, água.
Essas coisas invariavelmente vão ser cobradas todo ano. Os seus custos variáveis são, por exemplo, a compra de um prop, a compra de um curso, de um workshop. Na hora de você colocar o seu lucro, o que você vai colocar? Você vai colocar todos os ensaios que você fez esse mês. Tudo que te rendeu um dinheirinho, meu bem, coloca lá na planilha. Então foi ensaio gestante, eu fiz um, ensaio newborn eu fiz 2, eu fiz mais um ensaio feminino, outro ensaio de família, você vai colocar tudo lá na planilha. E outra coisa que precisa ter também na sua planilha é um controle total. Então, o quanto você lucrou, o quanto você gastou, se o balanço foi positivo ou se o balanço foi negativo, mensal e anual. Porque isso vai te ajudar a te controlar financeiramente. Você vai saber o que você pode comprar, o que você não pode comprar. Você vai ter uma noção um pouco maior do quanto está te rendendo esse trabalho como fotógrafo. Então, na hora de você colocar os seus totais mensais, por exemplo, você vai colocar lá, mês de abril, por exemplo. Você vai colocar o seu lucro menos o custo, que vai ser igual ao total do mês. Esse total foi positivo? Beleza. Foi negativo? Então vamos trabalhar para que no próximo mês esse total seja positivo e correr atrás do prejuízo. Falando nisso, se você ainda não tem uma planilha, lá no site a gente tem um kit de planners financeiros que vai te ajudar com isso. Então entra lá, www.carela.com.br e aí coloca lá, kit financeiro que você vai achar. Eu vou deixar a descrição aqui embaixo também. E esse kit vai te ajudar. Nessa tabela tem tudo, custos fixos, variáveis, lucro, total, tem tudo bonitinho, tem calendário de pagamentos para você nunca mais atrasar um pagamento, então vai te ajudar bastante na sua vida financeira, sério, é uma mão na roda. Como que você vai fazer para você precificar o valor da sua sessão, então? Você vai pegar o valor dos seus custos, eu vou usar valores fictícios aqui de tudo, só para vocês terem uma noção um pouco mais simples. Então eu vou pegar todos os meus custos deram, por exemplo, R$1.000. R$1.000 é o que eu vou ter que pagar esse mês. O meu lucro, o quanto eu quero que seja? Eu quero que o meu lucro seja R$1.000. Então, quanto eu tenho que ter na conta para eu ter o lucro de R$1.000? Os 1.000 de custo, mais os 1.000 de lucro. Então, são R$2.000 ao total que eu tenho que ganhar esse mês. Desses R$2.000, como é que eu vou fazer para eu calcular a minha sessão? Eu tô num público X, eu vou atender a faixa de público X e eu quero fazer mais ou menos uns 4 ensaios por mês. Então você vai dividir esse valor pelo valor de ensaios que você tá pensando em fazer. Então 2.000 dividido por 4 dá 500 ali, então vai ser 500 o custo da minha sessão. Esse é o custo limpo. Se você vender coisas a mais, tipo álbum, fotos extras, essas coisas, melhor ainda. Mas se baseia nisso para você poder fazer os seus custos, o seu orçamento e entregar para o seu cliente. Beleza, fiz tudo bonitinho, fiz minha planilha, sucesso, já planejei tudo, que público que eu vou atender. Qual que é o próximo passo agora? Dica número 4. Opções de pacote. Quais são as opções de pacote que você oferece para o seu cliente? Me conta aqui embaixo nos comentários quantas opções de pacote você oferece para o seu cliente, que eu tô curiosa. Eu vou te ensinar agora como você pode melhorar tudo isso que você vai oferecer para o seu cliente. Então, se você está trabalhando com ensaios tradicionais, e por tradicionais eu vou chamar os ensaios que não são temporais, como por exemplo mini ensaio de Natal, Páscoa, essas coisas assim. São ensaios tradicionais. Por exemplo, newborn, gestante, fotografia de família, fotografia externa, ensaio feminino, ensaio masculino, casal, evento, batizado, casamento, qualquer um desses ensaios que seja tradicional. Esses ensaios, a melhor forma de você oferecer para o seu cliente seria em 3 pacotes. Como seriam esses 3 pacotes? O pacote básico, o pacote intermediário e o pacote top das galáxias. O pacote básico, você vai colocar lá, por exemplo, vai incluir 20 fotos, tratamento profissional de imagens e imagens entregues via online. É um pacote básico com o essencial. Essa vai ser a sua primeira opção na hora de você colocar o seu orçamento, porque na hora que o cliente bater o olho no orçamento, ele vai falar, acho que eu posso pagar isso. Beleza, pacotes definidos. O que você vai fazer agora? Você vai dar a opção para o seu cliente de ele poder migrar de pacote. Então, por exemplo, se ele comprou um pacote básico, o que você faz? Ao invés de vender, por exemplo, 20 fotos extras, você vai dar um mimo para o seu cliente, vai deixar ele migrar de pacote, porque isso capta o cliente. O cliente vai falar assim, nossa, que legal, tipo, ela me deu um descontinho ao invés de ficar cobrando os extras, quando na verdade você tá só vendendo o seu pacote intermediário. Então, por isso que você tem que calcular os seus pacotes, que você tem que calcular todos os seus custos na hora de você montar os seus pacotes. Porque aí você pode oferecer para o seu cliente a possibilidade dele migrar de pacote sem que você tenha prejuízo.
quinta dica que eu tenho para dar para vocês é: você tem que definir metas reais. Definir metas a curto, médio e longo prazo e divulgar o seu trabalho. Definir metas reais significa que você não vai falar assim: ah, minha meta é ganhar 3.472.978 reais por mês. Gente, vocês podem chegar a tudo isso, claro que podem chegar a muito mais, mas o fato é, quando você define uma meta real, ela é muito mais tangível, muito mais fácil, muito mais concreta para você conseguir chegar lá. Então, como que a gente vai fazer? Para definir a sua meta geral, a gente vai pensar num prazo de 1 ano, por exemplo. Então, uma meta curto, médio e longo prazo. A meta de curto prazo, a gente pode definir mais ou menos como: em 1 mês eu quero fazer 3 ensaios pagos. Beleza, define a sua meta. A segunda meta, a meta de médio prazo, você pode colocar, por exemplo, para 8 meses. Então, quando eu tiver 8 meses, a partir da data que eu criei essas metas, eu quero estar fazendo 8 ensaios por mês. E aí, por último, ao final desse ano todo que a gente definiu, você pode colocar lá, por exemplo, eu quero estar ganhando, sei lá, X reais por mês. Metas reais, gente, sério, lembra disso. E aí, o que você vai fazer? Depois que você definiu as suas metas, você vai divulgar o seu trabalho. Essa parte é essencial. Então você já definiu qual o seu tipo de fotografia, qual o seu estilo de edição, o que você oferece, luz natural, luz artificial, estúdio, parque. É muita coisa para você definir. Assim que você definir, você vai lá, faz um ensaio e divulga. Começa a divulgar no seu Instagram, no seu site, no seu blog, faz aparecer. Deixa seus cartões, seus panfletos, seus folders, tudo isso nos cabeleireiros, shopping, tudo quanto é lugar. Avisa mãe, pai, tio, papagaio, vizinho, os amigos, bota em tudo quanto é lugar as suas fotos e faz o negócio aparecer, entendeu? A partir do momento que você tá aparecendo na mídia, você vai conseguir fazer os seus ensaios, você vai conseguir concluir as suas metas. E por que é importante você traçar médias a curto, médio e longo prazo? Porque as coisas não acontecem de um dia pra noite, infelizmente. Não é da noite pro dia? As coisas não acontecem da noite pro dia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar: primeiro eu vou começar com 3 ensaios. Daqui a um tempo eu quero ter mais ensaios, porque eu tô trabalhando pra isso. Todos os dias eu tô lá nos meus stories: oi, tudo bem? Olha, hoje eu fiz uma sessão assim. Olha, hoje eu fiz uma sessão assado. E você queria ser fotografado comigo? Vem comigo. Se mostra, aparece pro seu cliente, entendeu? Faz seu cliente lembrar que você tá ali, faz seu cliente desejar aquele produto, desejar ser fotografado por você. E aí você vai trabalhar para atingir no seu ano essas metas de curto, médio e longo prazo. Beleza? Facinho? Tranquilo, né? Agora que a gente desmistificou tudo isso, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil para você montar os seus preços, montar o seu orçamento muito mais bonito, de uma forma muito mais atrativa e clara para o seu cliente e não perder vendas com isso. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Eu espero que essa nova precificação faça muito sucesso pra você. Me conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Não esquece, dá seu like, seu sininho, seu tudo, dá um follow aqui embaixo. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!